Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, nós temos então o Evangelho. Hoje é sexta-feira, é ótimo. Desculpem, hoje é quarta-feira, nós temos então o Livro dos Espíritos. Na verdade, eu fiz confusão, porque hoje é 25, então estamos no Natal, e como eu pelo menos associo Natal a algo puro, algo mais que nos guia um pouco mais, é uma oportunidade de trocar amor, eu acabei associando com o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a mesma função. Mas não é sexta-feira, é quarta-feira. A Ti, Senhor, pedimos mais uma vez, permita-nos ouvir um pouco mais o Mestre Jesus, para assim ver se conseguimos alcançar suas falas. Que os mentores recebam nossa gratidão, que os irmãos do plano corpóreo e espiritual estejam conosco. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desembaraço. Amém. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do nosso mundo como realmente são e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. E se está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças. É a questão 294, comentada pelo espírito Miramês. Assim começamos o nosso quadro, nosso comportamento, compartimentos nossos. Nosso comportamento, compartimentos nossos de hoje a gente recebe. Não existe erro em ser ganancioso, prosperar e ostentar o resultado do seu esforço. Sobretudo se eu já ajudo aos mais necessitados.
E agora? Quem dirá que estou errado? Em verdade, aqui ninguém dirá que você está certo ou que você está errado. Aqui não. Talvez lá na frente você enxergue alguma coisa, mas esse julgamento, ele tem que partir de você. É você olhar e se você acredita que está certo, os seus argumentos internos, eles funcionam, se você se sente bem ao viver daquela maneira, mesmo que todos digam que é errado, você está bem, né? O erro, talvez aí, seja justamente você ter uma ganância desmedida e ostentar. Se eu vejo por trás da ostentação que o que acontece é esfregar na cara do outro que eu prosperei, que eu estou melhor, talvez a ostentação não seja uma boa coisa. Se eu ostento para atrair bajuladores, talvez ostentar não seja uma boa coisa. Se eu ostento e com isso vou trazer novos inimigos, talvez ostentar não seja a melhor coisa. Também é colocado que ele pode fazer tudo aquilo lá de trás se ele ajuda aos mais necessitados. Toda e qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Precisa-se muito no planeta Terra de quem possa ajudar. Então, se você é ajudado, assim, um tanto do tamanho de um grão de mostarda, como nos ensinou Jesus, acerca da fé, acerca da caridade, foi Paulo quem nos trouxe, fora da caridade não há salvação. Acerca da caridade, se você fizer uma caridade do tamanho de um grão de mostarda, você já estará auxiliando muita gente, muita gente. A gente lembra aquele bandido que era odiado, temido e detestado por muitos, que vem passando numa rua e tem lá um pão caído, ele chuta esse pão para uma latrina. Em verdade, esse pão cai num canto onde tem uma criança. E essa criança, ao pegar aquele pão, corre para casa, alimenta seus irmãos, alimenta todos. Podem e desenvolve uma gratidão muito grande por aquele bandido. Desde a época de criança até a época mais avançada, essa criança todos os dias rezava para aquele bandido, agradecendo por ele ter trazido pão, por ele ter dado pão para ele. Notem que ele ignora a parte ruim, o pão foi chutado, ele abraça a parte boa, o pão foi me dado, o pão foi trazido. E foi trazido por esse homem. Então eu agradeço muito esse homem. O bandido desencarna, volta para o plano espiritual, tem muita sorte de não ser pego pelas trevas, e aí a espiritualidade amiga, conversando com ele, depois que ele já está um período na espiritualidade, conversando com ele, diz, olha, vai ser difícil a gente te reencarnar. A gente já conversou com muita gente, ninguém quer. Mas tem uma luzinha lá na crosta terrestre. Então tinha uma luz muito longe. A espiritualidade amiga aproxima essa luz, e era o garoto, já um senhor, rezando para este bandido. Na mesma hora, esperaram o horário de sono, na bicorporeidade, o levaram para o plano espiritual e perguntaram se ele não queria trazer na sua família aquele homem que foi detestado por muito. Ele chora de alegria, ele chora de felicidade. Ele diz que aquele homem vai receber todo o amor que ele proporcionou àquela criança lá atrás. Toda ajuda é bem-vinda, é isso que a gente quer dizer. Que até chutando um pão você pode estar ajudando alguém. Mas a gente precisa sair dessa questão de que ajudar é uma obrigação, e sim é uma obrigação, mas abraçar essa questão de ajudar
como se fosse algo nosso e como se fosse algo bem-vindo, como se fosse algo muito, muito, muito bem-vindo. Então, é preciso chegar nessa seara. E eu repito, ninguém dirá que você está errado, sobretudo se você vigia e ora, sobretudo se você não desiste de você. Pense nisso. Assim a gente chega para os nossos lembretes, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. A gente tem estudos online de segunda a sexta, sendo segunda ao vivo Livro dos Médiuns, quarta ao vivo Livro dos Espíritos, sexta ao vivo Evangelho segundo o Espiritismo. Terça, fazemos uma derivação com o básico do Espiritismo. E na quinta, fazemos uma outra derivação com a leitura da vez, que é o livro que a gente vai ler nesse período, e a gente traz ele aqui em separado, caso você queira maratoná-lo. A gente sempre transmite pelo YouTube, sempre às 19 horas. Eventualmente, a gente replica esses estudos no Facebook. E a partir de 2025, nós vamos voltar à constância de publicar isso no Facebook. A gente adoraria dar boa noite a todos, mas estamos gravando, o estudo está gravado. A gente pede desculpas, a gente vai tentar, na medida do possível, estar no chat. A gente também pede desculpas por eventuais erros, por eventuais correrias, por eventuais leituras mal feitas. Acreditem, se quiser. A gente começou a gravar ontem por volta das 7 e foi até as 2 da manhã. Hoje cedo a gente já pecou para gravar o que estava faltando e estamos em campo. A gente ama esse trabalho, faz esse trabalho com muito prazer, mas isso não significa que o corpo não vai reclamar por estar há muito tempo sentado e a gente por estar falando há muito tempo. Desculpas feitas e espero que aceitas, a gente segue para o nosso estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 3 da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Esse estudo ele começa na questão 149 e vai até a questão 165, portanto, serão 17 semanas de estudo. E hoje nós faremos já a terceira semana. Olha como o tempo passa rápido. Nós começamos esse estudo lá atrás, em 11 de dezembro de 2024, e pegamos então, vamos então com o estudo até 23 de março de 2025. A gente tem que aproveitar o Natal. Hoje é Natal, mas a gente vai estudar mesmo assim, porque desde que o canal foi criado, a gente não deixou de transmitir nenhuma vez. A gente vacilou aqui e ali com as derivações, né? Quinta, terça, porque não tem estudo hoje, então está tudo bem, eu vou fazer outras coisas, eu vou cuidar de outras coisas, e aí, de repente, eu olho e digo, caramba, eu não botei o estudo no ar. Então, isso acontece. Já aconteceu de eu esquecer completamente da derivação. Aí, no outro dia, eu olho e digo, "Ixi, eu não botei. Ontem mesmo foi um dia desses. Eu acabei o estudo às 2 e alguma coisa da manhã. Falei, eu não botei a derivação de quinta. E aí fui botar lá às 3 da manhã. Um negócio assim.
Mas o estudo principal, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente até aqui não deixou de transmitir nenhum dia. Fato é, houve dias em que a gente deixou gravado, mas não deixou de transmitir. A alma, após a morte, sua individualidade, vida eterna, que veio da questão 150, não, veio da questão 149, Adelei. Veio daqui, a gente consertou tanto, a gente mexeu tanto. Os outros estudos ficaram tão bonitinhos, tudo tão certo. Esse livro dos Espíritos não tem um só dia, um só estudo que a gente não consiga. Para completar, eu estou sem meu mouse. Eita Deus. Era tudo que eu precisava. Estou sem meu mouse. Paciência. Estou sem mouse. Eu vou deixar para corrigir depois. E aí a gente tem que adivinhar onde estamos. É tão ruim isso. Eu não sei como voltar esse mouse. Colocar quem não deveria no estudo. Bom, vamos tocar. Então, o estudo começou no item, na questão 149 e vamos até a questão 153. Serão 5 semanas de estudos e hoje nós estamos na terceira. Na questão 150, Kardec fez inclusive a pergunta 150, 150A e 150B. Ele pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? É uma pergunta extremamente interessante, porque a gente ainda não tinha parado para pensar. E na questão 151, Kardec nos traz: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal, ou seja, ela vai para uma massa grande, né? E aí os espíritos esclarecem: o conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. A gente ouve isso e antes de buscar explicação, a gente já vai direto para quem nos auxilia com muito amor e carinho, a quem temos muita devoção e respeito. Vamos ao Miramês? Vamos ao Miramês. Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês. Foi trazido pelo médium João Nunes Maia. Estamos falando do conjunto Filosofia Espírita, volume 3, capítulo 49. É a questão 151 comentada. E Miramês dá o título de O Todo Universal. Ele nos traz: a linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade. Todo esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos no sentido de dizer as verdades que o coração entende como facilidade. Já parou para pensar que uma língua depende da outra para externar algumas coisas? Uma língua precisa da outra para complementar ideias mais complexas, e é isso que Miramês tenta nos falar aqui. Olha, a língua dos homens ele é pobre para expressar o que de fato acontece, né? Ele vai um pouco mais. Dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam, que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo universal. Nos parece, por expressão, que ela se desfaz, perdendo a consciência do existir.
Cabe a nós, como individualidade. A alma não perde a sua individualidade. Ela a conservará sempre, sejam quais forem as provações por que vier a passar depois de desencarnar. Por vezes, perde a consciência temporariamente, para depois a retornar com toda a sua lucidez. Berlei, para chegar do outro lado, então, eu vou acessar as minhas vidas passadas, vai. Dependendo de como você esteja para acessar essa vida passada. Eu vou saber, então, quem eu fui, vai. E cuidado com a vaidade, porque nem sempre ser rei, rainha, ser um nobre na corte significa ser um homem de moral, inteligência e bons atributos. Então, toma muito, muito, muito cuidado com isso. Não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sobre as bênçãos de Deus. A doutrina dos espíritos é o consolador prometido pelo Mestre, como instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta em todos os ângulos a mesma doutrina do Cristo, isso é a doutrina dos Espíritos, fazendo renascer todos os preceitos para que possamos entender na sua profundidade o que falou aos homens da época e que os de agora devem escutar por outros processos que não sejam ou a sua presença objetiva. Ele usa os meios disponíveis ao seu generoso coração. A gente tem uma ideia muito clara disso quando a gente pensa que lá atrás educava-se pelo medo. Deus castiga. Não faça, porque Deus vai castigar. Não faça, porque Deus não gosta. Hoje a gente já sabe que Deus é positivismo puro e que Deus não cabe para Deus nada que seja negativo. E a gente já sabe que Deus não põe. Deus possibilita o aprendizado através daquilo que nós precisamos para evoluir. E o Mestre Jesus, ele vem numa cadeia de bons espíritos que vieram nos auxiliar. Antes de Jesus vieram alguns para preparar o terreno para ele. Depois de Jesus vieram outros para solidificar o terreno que ele deixou. E o espiritismo, ele se propõe a atualizar essa linguagem, a atualizar o que foi deixado pelo mestre Jesus, de forma a trazer um novo conhecimento por nós outros. Muitos dizem convictos, ao pé da letra, o Cristo voltará, sem atinar como será essa volta. Ele já veio para muitos e continua a vir para os que estão maduros de sentimentos. O Senhor nos aparece pelos processos do amor, o Espírito é imortal. E como comprovação desta verdade, podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam as religiões. Então, se você vai um pouco mais nos estudos teológicos, você acaba por ver uma coisa muito interessante. Por mais que algumas religiões dizem que Cristo voltará, o Espiritismo consegue olhar e dizer, olha, ele já voltou. Ele voltou através de uma doutrina. Eu costumo ir um pouco além, porque não consigo olhar só uma religião, eu consigo olhar o conjunto. E a espiritualidade amiga é de conjunto. Então, notem que veio o Espiritismo, mas a grande maioria das religiões estão falando em espírito. Umas explicitamente, outras veladamente. Mas cada uma fala ao seu jeito, à sua maneira. Quando você é ungido pelo Espírito Santo, em verdade você está recebendo um passe. Quando Deus conversa comigo, em verdade você está exercendo uma mediunidade. E por aí vai, são muitas as coisas. Todas elas nasceram das comunicações dos espíritos por processos diversos.
A própria Bíblia, da Gênesis ao Apocalipse, apresenta vários relatos de comunicações dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam por métodos diferentes, mas são os mesmos espíritos anunciando as mesmas coisas. Que ninguém morre, que Deus é uma realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com a consciência. E a pergunta é: como pode a Bíblia falar tanto de espíritos? O próprio Jesus fala em espíritos. E algumas religiões não aceitarem o espiritismo e, o pior, ainda associarem não somente o espiritismo, mas toda e qualquer outra religião que ocupa um lugar que eles acreditam que deve ser deles por religião do demônio. E a gente para pensar numa questão que Chico respondeu brilhantemente. Eu não lembro a questão toda. Aliás, não compra as coisas que eu falo. Eu passo tudo para as minhas palavras. Eu não sou de guardar autor, eu não sou de guardar livro, eu não sou de guardar conteúdo na cabeça. Mas eu lembro de tudo. Eu lembro do autor, eu lembro do livro, eu lembro do conteúdo. Mas eu sempre o apresento segundo a minha visão. Então, a parábola diz que o samaritano foi embora, a parábola diz que o samaritano falou para o dono da pousada para cuidar daquele homem, que ele ia embora, mas voltaria para cobrir o que excedesse aquele dinheiro que ele estava deixando. Pega essa história contada por mim, pega essa história contada por mim. O samaritano olhou o homem, conferiu como ele estava, jogou os olhos, o levou para a pousada, conversou com o dono da pousada. Então, eu vou porque é assim que eu vejo, é assim que eu me encontro, né? Mas, fato é, fato é, a gente vê espírito na Bíblia direto, e, no entanto, não aceitam isso. E eles falam isso na religião deles, mas eles não aceitam isso. Não nos percamos em jogo de palavras, mas procuremos sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, nos dando a entender que tudo vive dentro da vida de Deus, nos fazendo livres pelo conhecimento da verdade. Jamais sairemos do todo universal, porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus, que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Então, aqui eu já vi gente discordar com o Miramês, porque dizer, não, a gente perde a consciência assim, a gente não pode confundir consciência com memória, a gente não perde a consciência. A gente tem o véu do esquecimento para facilitar o nosso progresso. E lembre-se, véu é algo que, ainda que de maneira turva, imprecisa, você consegue ver o outro lado. Então, você acessa uma coisa ou outra aqui das tuas últimas reencarnações. E se você for uma pessoa que reflete um pouco, você vai, com muita facilidade, perceber o que você precisa trabalhar aqui. Com muita, muita, muita facilidade. A gente tem o básico do Espiritismo sobre isso, e eu recomendo que todos assistam. Senhores, a gente conseguiu estudar, a gente conseguiu fazer mais uma eitada. A gente vai para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. É utilizando a ponte de saber.
que seguimos para o entendimento do que nos é dado. É vendo, revendo, lendo, relendo, e, acima de tudo, refletindo sobre as coisas da vida que nós crescemos. E é nesse crescimento que gostaríamos de agradecer a Deus por nos permitir, a Jesus por nos auxiliar, aos mentores por trazer uma guia, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual por estar conosco nessa seara, bem como agradecemos a espiritualidade amiga. Que possamos curtir esse dia de 25 de dezembro mais um pouco, mais uma vez. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. E assim, senhores, grato, 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 gratíssimo. E vamos lá. A gente precisa aproveitar esse dia de 25 de dezembro para lembrar o que esse dia nos traz, para lembrar o que esse dia representa e tentar buscar. A gente falou isso na segunda-feira, inclusive lá nós falamos até bastante no livro dos médiuns. Então a gente precisa conciliar, a gente precisa reformar, a gente precisa ressignificar. Ninguém precisa ficar mal com ninguém, ninguém precisa deixar passar a oportunidade que hoje traz de refazermos os nossos laços. Reflita sobre isso, na medida do possível, abraça essa ideia, você vai ver que o seu coração ficará mais leve, você vai ver que o seu coração ficará batendo mais forte. Senhores, grato, 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 gratíssimo. E até sexta-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho.